Nesta fotografia podemos perceber que o objeto não identificado tem um movimento ascendente. À medida que a distância encurtava, o clarão torna-se mais evidente. Foi visto um pouco por todo o país, mas estas imagens captadas dentro de um automóvel por uma fotógrafa amadora foram recolhidas no Algarve. A maioria delas testemunha apenas um pequeno ponto de luz, já que os testemunhos dizem que este fenómeno apareceu por breves minutos, pouco depois das 11 da noite. O OVNI foi visto um pouco por todo o país, de norte a sul de Portugal. O fenómeno deixou muita gente assustada ou maravilhada. Cada um descreve o OVNI à sua maneira, mas todos falam das mesmas características. Uma luz grande, intensa, branca, com fumo e sem som. Pouco depois, centenas de chamadas choviam na redação da TVI, com toda a gente a querer saber e a partilhar aquilo que tinha visto. Pouco passava das 11 da noite quando nos céus de Portugal, por entre as estrelas, surgiu uma luz grande e intensa, branca e com fumo, a voar em sentido ascendente. De norte a sul do país, os olhos voltaram-se para o horizonte, a tentar fotografar a pequena grande maravilha nas máquinas e na memória. Fiquei com muito, mas muito medo, pá, foi uma coisa completamente fora de normal. Cheguei a comentar com a minha esposa que se eu não estivesse lá, não tenho a minha esposa como mentirosa, mas não acreditava. Vi uma luz muito forte, como se estivesse perto de nós. De repente começou a subir, seguiu em direção a uma estrela muito brilhante, que penso que será a estrela do norte, e desapareceu-se. Era uma luz com intensidade quando estava perto de nós e conforme ia subindo, desapareceu como se estivesse afastado. Era uma nuvem grande, muito grande, cinzenta e um rasto muito grande que parecia um avião a desaparecer. Um ponto de luz e com um rasto atrás em forma de cone. Esse rasto era luminoso e parecia que tinha uma névoa também, uma espécie de um fumo, uma névoa. E foi bonito? Foi máximo. Fui chamar a minha mãe a correr e até disse na brincadeira: mãe, anda a ver, está aqui um OVNI fora. E a minha mãe veio ver, ficámos assim a ver um bocadinho. Quanto tempo é que esse processo demorou? Não faço ideia, mas 2, 3 minutos, não foi mais do que isso. O que é que acha que era? Não sei, nós pensámos que fosse um cometa, preferimos pensar isso pelo menos, não é? De repente olho para o meu lado esquerdo e vejo uma luz no meio, entre os pés dos sobreiros. Até pensei de ser um carro, mas ao fim de um bocado comecei a ver a subir, aquilo já por cima dos sobreiros, um grande clarão e uma coisa muito grande. E continuou a subir assim na vertical e muito fumo ao pó, isso não sei o que era. Eu até já estava a levar com o pó. E até fiquei um bocado com medo, mas depois pensei, vou lá para baixo, lá para a vila, digo isto, chamam-me maluco. A verdade é que a notícia correu tão depressa como o OVNI e um pouco por todo o país deixou um arrepio coletivo. Um rasto de loucura, medo, incredulidade e êxtase abalou mesmo os que não acreditam em mistérios. Na prática, um objeto voador não identificado, também testemunhado aí em Alcácer do Sal, não é assim, Macarmados? Boa noite. Nem mais, boa noite, Pedro. De facto, aqui em Alcácer do Sal também se viu este fenómeno, ou um OVNI, ou o que quer que seja. Variedíssimas pessoas junto a este monte onde nós estamos, são várias casas. Por trás do monte, um clarão enorme com um rasto de luz e também do que presumem ser fumo ou poeira. Enfim, pessoas que aqui habitam e que ontem, por volta das 11 e pouco, viram praticamente todo o fenómeno. Acompanharam, de certa forma, tudo, até inclusivamente com binóculos, para conseguir ver mesmo o desaparecimento desta mancha de luz no astro. O senhor foi uma das pessoas que viu. O que é que viu concretamente? Eu saí de casa, isto era umas 11 horas, e ao sair reparei um clarão e vi fumo. E fez um grande, pronto, assim, de caracol, remoinho. E depois abalou, fez mais uma volta e pronto, e abalou completamente e deixámos de ver, pronto. Sem barulho, não é? Sem barulho, nada, só ouvi barulho nenhum. Viu inclusivamente com os binóculos, não é? E o que é que viu na parte final? Na parte final vi sempre aquele rastilho de luz, uma luz assim embranquiçada, sempre a luz com o tal rasto de fumo ou de poeira, não é? É assim, fumo ou poeira. E aqui vi-se logo, até digo, será que isto levantou daqui do pé? Porque se viu que o fumo andar aqui a fazer do pivo, quando aquilo já ia aí uns 100 metros de altura, ainda se viu o fumo. Apesar de ser de noite, aqui viram relativamente bem, porque há de facto uma fábrica aqui nas traseiras, não é? Com uns grandes faróis e tudo aí atrás, e vi-se bem. Vi-se o fumo, pronto, aquele tipo de fumo.
Bem, muito obrigado. Há mais populares, habitantes aqui, que também viram este fenómeno, esta luz. Você também viu uma luz aí para o céu, foi? Vi uma luz, um clarão, subi por cima. Se for por cima, aquilo chegou à altitude e eu fiquei assim, a olhar de boca aberta para aquilo, que eu nunca mais vi aquilo. O que é que pensou na altura? Eu pensei de nada, pensei nada. E a senhora também viu, não é? Ainda apanhou aqui o clarão no astro. Algum receio também, algum medo? Acima de tudo, não tinha explicação? Não tinha explicação. Nem sei o que era aquilo. E o que viu foi a tal luz muito intensa? A luz, sim, a subir para cima. E depois deixou-se de ver, se viu aquele fumo. Durou 2 minutos por aí, não é? É, mais ou menos. 2, 3 minutos, foi o que já me disseram aqui. De facto, estas pessoas que moram aqui junto ao Alcácer do Sal viram exatamente este fenómeno que temos estado a descrever. Hoje, um dia depois, continuam sem qualquer explicação. Pois bem, meu caro, obrigado. Foi em Alcácer do Sal. O certo também é que a Força Aérea e a Navegação Aérea de Portugal confirmam que os radares em território português registaram um objeto voador não identificado. Já os especialistas em assuntos espaciais estão inclinados para a hipótese do fenómeno estar relacionado com o lixo espacial e que se trate de restos de um satélite. Há mesmo um astrónomo citado pela agência Lusa que diz que as luzes brancas observadas são o reflexo de um satélite e que o fenómeno voltará a ser visto esta noite. Mas certezas, por enquanto, não há. Um fenómeno meteorológico não foi de certeza. Garantia foi dada pelo Instituto de Meteorologia. Foi reportado um objeto não identificado com uma atitude ascendente. O que isso significa? Bom, era qualquer coisa que vai a subir, não sabem o que era. Depois, na nossa torre do Porto, também reportaram que viram realmente em determinada zona essa mesma configuração. Por seu lado, a Força Aérea Portuguesa garantiu que tal objeto continha metal porque permitiu que fosse feita a leitura através de radar e uma velocidade semelhante à aeronave. Mas um avião também não era. Rondavam os 200 ou os 300 nós. Se poderia aproximar de facto de uma aeronave ou de algo que pudesse ter a capacidade de voar. E em subida, portanto ele subiu dos 7.000 pés para os 40.000 pés. E no Observatório Astronómico de Lisboa também não se sabe ao certo o que caiu no planeta Terra e arrasou o Sol português na passada noite de terça-feira. Aqui, onde o céu está mais perto da Terra, quase todos os fenómenos espaciais são visíveis através de uma lente de telescópio, desde que estejam previstos, o que também não aconteceu. Se é um movimento ascendente, então inclinar-me-ei mais realmente para qualquer objeto que em órbita, portanto, do nosso planeta, tenha decaído e, portanto, dado essa impressão de um avião, como alguns diziam, desse objeto luminoso. Se realmente ele não teve um movimento ascendente, eu inclinava mais para um meteoro. Mas das duas, não há outra hipótese? Há sempre uma percentagem de motivos que a ciência, pronto, não explica 100%, não é? E até se encontrarem explicações para a luz que de norte a sul do país intrigou os portugueses, o fenómeno fica com o nome que melhor lhe assenta: um OVNI, objeto voador não identificado. E para a Companhia Espacial Portuguesa, a explicação para este fenómeno pode ser muito simples. As luzes que se viu ontem podem então ser apenas lixo espacial, ou seja, restos de satélites que reentraram na órbita da Terra e que depois se incendiaram. Mas estes cientistas são também os primeiros a admitir que, por vezes, nunca se chega a saber, com toda a certeza, o que de facto se passou. Ainda assim, deixam algumas dicas de como observar, com toda a precisão, este tipo de fenómenos. Há quem diga que, num universo infinito, é impossível que a Terra seja o único planeta habitado. Mas os cientistas admitem várias razões para explicar o que ontem se passou. Um objeto que estava em órbita e reentrou na atmosfera, ou então, de facto, um meteorito ou um objeto foi de origem natural ou de origem humana. Isso, de certeza que... Mas de facto houve qualquer coisa que acertou na nossa atmosfera ontem. Anualmente, por todo o mundo, há cerca de 200 fenómenos deste género. Muitos dos quais são simplesmente lixo espacial, ou seja, restos de satélite, civil ou militar. Para quem tem a sorte de assistir a um espetáculo destes, os cientistas deixam algumas dicas para uma observação mais cuidadosa. Convém ter alguns pontos de referência, como a torre de uma igreja ou um posto de eletricidade, pontos que vão ajudar a calcular a velocidade ou a altitude do objeto em questão. Tomar nota das horas também pode ser essencial.
E um astrónomo português, José Matos, explicou já que as luzes brancas observadas são o reflexo de um satélite que poderá mesmo ser visto novamente hoje nos céus de Portugal. É mais uma teoria e essa nova passagem desse satélite poderá acontecer por volta das 9h30 da noite. O astrónomo explicou que o fenómeno é afinal um satélite Iridium, um género de satélites de comunicações que orbitam a cerca de 780 km de altura. Cada um deles tem 3 antenas. Os radares militares e da navegação aérea registaram a passagem do fenómeno, que ainda não tem explicação. E houve mesmo quem fotografasse e filmasse a luz. São imagens exclusivas da TVI. A imagem foi captada por uma máquina fotográfica. É visível uma bola branca, uma luz muito intensa que deixa para trás uma espécie de rasto. Nesta fotografia podemos perceber que o objeto não identificado tem um movimento ascendente. À medida que a distância encurtava, o clarão torna-se mais evidente. Foi visto um pouco por todo o país, mas estas imagens captadas dentro de um automóvel por uma fotógrafa amadora foram recolhidas no Algarve. A maioria delas testemunha apenas um pequeno ponto de luz, já que os testemunhos dizem que este fenómeno apareceu por breves minutos, pouco depois das 11 da noite. E estava prevista para esta hora mais minuto, menos minutos, a possibilidade de uma nova ocorrência deste estranho fenómeno em Alcácer do Sal. Boa noite, Amilcar Matos. Alguma coisa nos céus? Não, nos céus, quer dizer, à minha frente só mesmo mosquitos. No céu só mesmo esta lua magnífica, porque vai ser lua cheia, julgo, amanhã, depois da manhã, e de facto nada mais. Há alguma expectativa, obviamente, com essa notícia de que hoje, por volta das 9h30, mais coisa, menos coisa, poderia de facto aparecer alguma coisa, e depois destas pessoas terem sido ontem surpreendidas com tudo o que viram hoje, estão de certa forma com alguma surpresa e acima de tudo também com alguma expectativa. Espera ver aqui alguma coisa hoje, como viu ontem ou não? Eu não acredito. Não acredito porque penso que essa história de tal cientista português agora dizer que aquilo era um reflexo no satélite, acho um bocado impossível, porque o satélite não iria andar às cambalhotas, não é? Por isso acho um bocado impossível. O que a senhora viu ontem não tem nada a ver com queda, mas sim com alguma coisa que subiu, é isso? Exato, porque nós víamos, portanto, o fumo, aquilo parecia uma espécie de fumo e aquela luz bastante luminosa e depois começa a subir até que desaparece, antes de subir completamente, faz aquela pirueta. Por isso é que eu acho bastante estranho a tal história do satélite. E a sua vizinha também assistiu a tudo, não é? Viu o espetáculo todo também. O que é que lhe parece agora, umas boas horas depois? Acho que aquilo veio de baixo, subiu e desapareceu, sem mais ninguém ver mais nada. E acho que aquilo que... Não sei, eu não acredito que... Acho que foi mais que um. Foi nesta zona que estamos a mostrar, não é? Por cima dos telhados. Sim, sim, sim. E veio de baixo da terra mesmo, levantou aquele pó, aquela coisa que... Aquilo não acredito que tenha sido nada de lixos, nem de... Não acredito. Muito bem, muito obrigado. De facto, há estas dúvidas, obviamente, destas populações que ontem, de facto, assistiram a este enigma, a este objeto voador, que de facto é o voador e que também não conseguem identificar, por isso mesmo o denominam como OVNI. De facto, hoje a expectativa continua para ver até que ponto é que poderá esta noite também oferecer o que quer que seja em termos de nada habitual do que acontece nas outras noites. As pessoas estão, de facto, aqui à porta de casa, depois do jantar, à espera de alguma coisa, com alguns comentários mais ou menos irónicos. Mas para já nada de novo no horizonte, apenas muitos mosquitos junto à Câmara. Um fenómeno continua sem explicação, uma luz intensa que espantou e surpreendeu muitos milhares de portugueses ontem à noite. Os tempos são de crise, mas o mercado de artigos de luxo vai de vento em popa. Hoje abriu mais uma loja em Lisboa com artigos superiores a muitos ordenados mínimos. A reportagem já a seguir. A surdez precoce atinge 1 em cada 100 bebés e pode ter consequências graves no desenvolvimento dos recém-nascidos. Desde o início do mês de maio que é possível detectar a doença em bebés até aos 6 meses, de vida no Serviço de Pediatria do Hospital de Faro. Tudo graças à boa vontade de uma associação de solidariedade que conseguiu amealhar mais de 28 mil euros. 1 em cada 100 bebés nasce com problemas auditivos. A surdez precoce pode ter consequências graves no desenvolvimento dos recém-nascidos. No Serviço de Pediatria do Hospital de Faro, a doença já pode ser detectada antes dos 6 meses de vida, com um novo equipamento de rastreio e diagnóstico a funcionar desde o início de maio. Esse aparelho é um aparelho que permite um exame relativamente rápido, 2-3 minutos, e portanto permite dizer se a criança naquele momento, portanto, está a ouvir bem ou não. Temos depois um outro aparelho, exatamente, que vai funcionar como
como segundo filtragem para aquelas crianças às quais nós fazemos o teste e não conseguimos que passem nesse exame. O equipamento custou mais de 28 mil euros e foi adquirido graças ao esforço de uma associação de solidariedade. O Lions movimentou-se, organizou 2 grandes atividades para angariar fundos na tentativa de conseguir adquirir este equipamento que, não sendo extremamente caro, não está assim ao alcance fácil. Um gesto que os bebés agradecem e as mães também. A estrada mata e não escolhe idades. Só durante o ano passado deram entrada no hospital de Viseu 6 bebés mortos, 5 deles vítimas de acidentes rodoviários. O hospital quer travar essas mortes evitáveis e por isso vai emprestar cadeirinhas de transporte aos pais sem recursos. A ideia é boa, mas custa dinheiro e por isso a Câmara Municipal e o Governo Civil de Coimbra decidiram patrocinar o projeto, oferecendo para já 100 cadeirinhas ao hospital. Em caso de acidente automóvel, esta cadeirinha pode significar a diferença entre a vida e a morte do seu filho. Em 2013 houve 6 crianças que entraram aqui mortos e desses 6, 4 foram por acidentes. 3 foram acidentes de automóvel e não iam devidamente acondicionados. Mortes que o Hospital de Viseu quer ajudar a prevenir. Foi assim que surgiu o programa Alta Segura. Desde que a criança vá ser transportada em automóvel, se os pais não tiverem essa cadeira para o transporte de uma forma segura, ela vai ser emprestada pelo hospital. A cadeira não é relativamente barata e então principalmente indo para os últimos modelos e utilizando os modelos que eles aconselham, que é os máximos de segurança, não são relativamente baratos. Isso é uma boa perspectiva do hospital ajudar as mães. A esta iniciativa pioneira no país vieram juntar-se a Câmara Municipal e o Governo Civil de Viseu, que vão ajudar a financiar o projeto. Para já vão ser entregues 100 cadeirinhas de transporte. Por ano chegam a nascer quase 3 mil bebés neste hospital. O objetivo é garantir a todos o transporte automóvel em segurança. E para quem não tem bilhetes para o Euro 2004, nem tem esperanças de o vir a ter, há para já uma solução. Chama-se Euródromo e é um palco de animação, música e onde pode sentir a festa do futebol através de ecrãs bem perto dos recintos desportivos. O Euro 2004 é muito mais do que futebol dentro do estádio. As iniciativas à volta desta grande festa vão ser muitas. Para que ninguém fique de fora, foi criado um palco de animação, música ao vivo e, claro, futebol. Chama-se Euródromo e é a mais recente aposta do grupo Média Capital. É a conjugação de esforços de todas as partes, aqui da Mídia Capital, das autarquias e da Portugal Telecom, para darmos as melhores condições possíveis. E por isso saúde esta parceria público-privada, porque é assim que nós vamos contribuir positivamente para o Euro 2004 e para projetar a imagem de um país moderno e que sabe receber. O Euródromo vai levar a festa do futebol a 5 cidades anfitriãs do Euro 2004, Porto, Braga, Guimarães, Lolé e Leiria. Estes espaços têm, como eu digo, a vantagem de animar as pessoas que nos visitam, mas também para os habitantes das cidades, para se integrarem, para sentirem o clima de festa e para perceberem claramente as mais-valias que um acontecimento desta envergadura tem para as nossas cidades, para as nossas regiões e para o país no seu todo. Mas a animação não vai faltar no Euródromo, a rádio comercial vai estar bem perto do seu público. Para uma rádio nacional é importantíssimo nós irmos, aquilo que eu costumo dizer, localizar, irmos aos sítios para os nossos ouvintes e os potenciais ouvintes verem que a sua rádio está com eles. Esta é uma fórmula excelente para nós concretizarmos essa política e seguramente eu diria estar quase olho no olho com os nossos ouvintes, não é? É uma música portuguesa, com certeza. Nós achámos que era importante, obviamente vindo, enfim, tanta gente de fora e também tantos portugueses, achámos que era importante fazer uma aposta nos artistas nacionais, sobretudo no momento em que a música está a atravessar um período de crise muito grande, sobretudo a venda de discos, e por isso, claramente, estamos a dar a nossa contribuição. No Euródromo, qualquer pessoa poderá assistir aos 31 jogos, ver e ouvir concertos ao vivo, dançar, usufruir de um serviço completo e permanente de bebidas e comidas, tudo isto e muito mais num Euródromo perto de si. Apesar da crise e do 500 000 de portugueses à procura de emprego, há coisas que nunca mudam e gente com muito dinheiro e com muita vontade de o gozar nesta vida. O mercado de artigos de luxo vai de vento em popa e não se tem ressentido nem um pouquinho com a recessão dos últimos meses. Hoje, mais uma loja de uma grande marca mundial abriu em Lisboa e a preços, vale a pena dizê-lo, upa-upa.
O país está em crise, mas a verdade é que há segmentos de mercado que conseguem escapar a esta conjuntura negativa. Os artigos de luxo têm cada vez maior procura em Portugal e as marcas aproveitam. Prova disso é a abertura de uma nova loja da Louis Vuitton, líder mundial das marcas de luxo, em pleno coração de Lisboa. Par ailleurs, nous avons la chance de pouvoir, en ces temps de tourisme difficile, nous appuyer sur une clientèle locale très forte, où nous avons une croissance à 2 chiffres dans l'ensemble de nos pays européens. A Louis Vuitton é uma das marcas mais caras do mundo e não está ao alcance da bolsa de qualquer um. É que uma simples mala pode custar mais do que o salário mínimo nacional. É uma coisa baratinha, é uma coisa para a gente dar todos os dias, às namoradas e à mãe. Isto não é uma loja para o consumidor médio, não é? Trata-se para pessoas com poder de compra médio, mas já mais para o alto. Mas como a esperança é a última a morrer, há mesmo quem esteja de olho em algum artigo em especial. Dei-lhe uma vista de olhos, estavam ali umas soquinhas giras. Uma loja de luxo com artigos que fazem sonhar, mas que estão longe da realidade da maioria dos portugueses. Só mesmo para quem pode. Habitualmente fazem-se rolhas, mas a cortiça já entrou também no mundo da moda. Ontem à noite, em São Brás de Alportel, terra da indústria corticeira, teve lugar um desfile muito original, durante o qual vários criadores apresentaram propostas em cortiça. E aparentemente, as roupas em cortiça proporcionaram um conforto igual ao que a ganga dá. Acho que vai acontecer um bocado como aconteceu com a ganga, que começou por tendas e por um material não considerado nobre e agora todas as marcas usam ganga. Eu acho que a cortiça vai acabar por marcar em todo o mundo a presença, acho que sim. É confortável, apesar de ser um bocado quente, mas isto também é um pouco quente. Foi a primeira vez que vestiu cortiça? Foi. De inverno é um material bastante confortável, é resistente ao frio, também é resistente ao calor, é resistente ao som até, por isso acho que é um material de futuro. É agradável, é sobretudo diferente e apesar de ser um bocadinho quente é confortável. É tudo, boa noite, até amanhã.